Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O Produto Interno Bruto é positivo no terceiro trimestre do ano e mantém a trajetória de crescimento de 2017. Destaques para o crescimento do consumo das famílias e da taxa de investimento. Entre os setores, a indústria e o setor de serviços também se recuperaram. Cresce a venda de veículos em novembro. Com os dados positivos do mês passado, o Brasil pode fechar o ano em alta, algo que não acontecia desde 2012. A balança comercial registra novo superávit também em novembro, mas o saldo positivo é menor que no mesmo mês de 2016. O cenário econômico está no ar. E a gente começa falando justamente das vendas de veículos que subiram agora no mês de novembro e o Brasil está agora mais próximo de fechar o primeiro ano de alta desde 2012. O balanço foi divulgado hoje pela Fenabrave. A Vanessa Casalino conversa conosco, ela que está lá na redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto, boa noite a você, boa noite a todos. Em novembro foram emplacados mais de 204 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, uma alta de 14,6% em relação ao mesmo período de 2016. Já no acumulado do ano, o crescimento é de 9,8%. Aí sim, indicando que este deverá ser o primeiro ano de alta nas vendas desde 2012. Os emplacamentos de carro zero aumentaram 13% em novembro e no ano a alta é de 10%. No caso dos veículos pesados, o crescimento é expressivo, mais de 45% para caminhões e 80% para ônibus, na comparação entre novembro deste ano e do ano passado. A previsão da Federação Nacional da Distribuição de Veículos é de que 2017 termine com alta de 9,9% nas vendas. Já a Associação das Montadoras, a Anfávia, está um pouco menos otimista. Espera um crescimento de 7,3%, Piotto. O PIB do terceiro trimestre manteve a trajetória de crescimento deste ano. Beleza. O IBGE divulgou a taxa hoje faz uma de conta manhã para e mim apontou agora. um crescimento do Produto Interno Bruto de 0,1%. Isso pode parecer pouco, mas há 2 pontos a serem observados. Primeiramente, é um dado positivo, que se soma aos 2 trimestres anteriores do ano. Vamos fazer só uma observação rápida, tá? Nós estamos vindo de 2 anos consecutivos de PIB negativo e agora é o terceiro trimestre de um dado positivo, ou seja, de crescimento. Além disso, o IBGE revisou para cima o crescimento do primeiro e do segundo trimestres do ano. Some-se a isso também que a taxa de investimento cresceu no país, 1,6%. E o consumo das famílias, que tem um peso imenso no PIB, são sinais claros de retomada da economia. O consumo das famílias cresceu 1,2%. Vamos aos números aqui, porque eles chamam a atenção a vários dados aqui nesse PIB em alta. A gente tem aqui, olha, só para fazer um comparativo muito rápido, essa é a situação que nós tínhamos até outro dia. Está aqui, olha, no terceiro trimestre do ano passado, 0,5% negativo. No quarto trimestre do ano passado, 2016, um ano ruim, muito pesado para a economia, uma queda de 0,7%. Bom, nós estávamos vindo, eu peguei só os 2 trimestres de 2016. Tem os de 2015 também, os 2 primeiros de 2016, todos negativos. Ou seja, nós temos aqui uma situação muito clara, uma reversão clara do ano passado para este ano. Aqui nós passamos a fronteira. Aqui foi exatamente o Réveillon de 2015, de 2016 para 2017. Aqui nós começamos o ano novo. Você se lembra exatamente do crescimento que nós tivemos no primeiro trimestre, nós divulgamos com muita frequência aqui no cenário econômico. Tivemos esse crescimento importante aqui no primeiro trimestre, puxado sobretudo pelo agronegócio. A safra foi recorde este ano, chamou muito atenção e o agronegócio é que puxou o PIB para cima. Havia uma dúvida se esse PIB continuaria positivo ao longo do ano. Muito bem. Esse PIB, na verdade, foi de 1%. Eu fiz menção logo na abertura que o IBGE revisou para cima o crescimento da economia este ano. Era de 1%, foi revisado para 1,3%. Ou seja, aquele crescimento importante de 1% no primeiro trimestre foi maior, segundo a revisão do IBGE agora, 1,3%. Se a gente olhar para o segundo trimestre, havia uma expectativa também de queda e, na verdade, não houve uma queda, houve um crescimento. Esse chamou atenção. A época era de 0,2% de crescimento. Na revisão do IBGE divulgada hoje foi para 0,7%. E o crescimento desse terceiro trimestre, ou seja,
É uma queda do tamanho do crescimento? Sim, mas a gente pode imaginar que esse número também pode ser revisado. Mesmo assim, nós tivemos um crescimento de 0,1. O dado positivo é esse, saímos aqui de PIBs negativos, de trimestres negativos no crescimento brasileiro, e aqui nós temos exatamente uma situação oposta. Todos os dados até agora são positivos de crescimento da economia. Isso indica uma retomada, sim, da economia. Isso é muito claro, até porque o consumo das famílias aumentou, nós temos uma inflação baixa, o que faz com que o poder aquisitivo aumente por parte da população, os salários ganham valor real. O que se diz em economia, valor real, ou seja, não é um desconto da inflação. O dinheiro que valia tanto no mês passado, com a inflação baixa, vale um pouco mais esse ano, esse mês. Ou seja, é um ganho real do poder de compra dos salários brasileiros. Esse dado positivo chama atenção. Se a gente imaginar que teremos aqui alguma revisão com os vários dados de crescimento da economia que nós temos juntado nos últimos tempos, a possibilidade muito clara de um crescimento maior no quarto trimestre, que só vai ser divulgado no ano que vem, mas a gente está num outro ambiente da economia. Seguindo aqui com esses dados todos com relação ao PIB, só para a gente fazer uma revisão muito clara, portanto agora, no terceiro trimestre está aqui, crescimento de 0,1%. O acumulado no ano, todas as previsões estão falando de um crescimento de 0,72%, 0,7%, alguns mais otimistas falam em 0,9% até em 1% este ano, mas até agora, do terceiro trimestre, sem revisão do terceiro trimestre, tá? Nós já temos um crescimento de 0,6%, ou seja, no terceiro trimestre nós já nos aproximamos das estimativas de crescimento para o ano do Produto Interno Bruto, ou seja, é uma mudança clara de um ano para o outro. E se a gente fizer uma comparação do que era o terceiro trimestre do ano passado com o terceiro trimestre deste ano, o crescimento é esse aqui, ó, de 1,4%. Normalmente as entidades internacionais, os organismos internacionais, as agências de rating, por exemplo, de classificação de risco, fazem esse comparativo de um trimestre do ano passado para esse trimestre. E a gente está vendo aqui um crescimento de 1,4% do PIB do mesmo trimestre do ano passado para esse 2017. Ou seja, é uma mudança clara com relação à economia. Eu fiz aqui uma separação para a gente entender quais foram os setores e qual foi o comportamento de 3 setores muito importantes da economia durante este ano e o final do ano passado. Está aqui, olha, eu comecei a medição pelo 4º trimestre de 2016, todos os outros trimestres agora são os 3 trimestres deste ano 2017. O agronegócio, a gente fez menção no primeiro trimestre deste ano, foi muito importante para o crescimento do PIB, houve um dado revisado, mas está aqui, olha. Mesmo assim, num ano difícil como foi o ano passado, o agronegócio cresceu 2,7%. Depois acumulou um crescimento exponencial muito importante de 12,9% no começo desse ano. No segundo trimestre e no terceiro trimestre, como se espera do agronegócio, o meio do ano sempre é um pouco mais complicado, aí o agronegócio caiu. Bom, isso nós estamos falando só de agronegócio. Vamos mudar o setor para a gente entender exatamente o que aconteceu na indústria. A indústria estava sofrendo, a indústria ainda tem muita capacidade ociosa na indústria, ou seja, o que é capacidade ociosa? Tem condição de fazer muito mais e produzir muito mais e está produzindo menos porque tem menos demanda. Essa capacidade ociosa está diminuindo tanto que a gente começou a ver uma leve contratação na indústria. E tem também os dados de exportação. Empresas brasileiras que exportam muito estão voltando a empregar e são os responsáveis pela contratação no país, porque mesmo com a demanda no Brasil ainda, ou seja, a procura por produtos no Brasil, por uma questão da crise ainda, os rescaldos da crise, ainda impedirem um consumo maior no Brasil, quem está vendendo para fora, evidentemente, tem produção garantida e, portanto, uma demanda maior. Está aqui, o caso da indústria está claro. No 4º trimestre do ano passado, o ano 2016 foi terrível para a indústria, uma queda de 1,2%. Depois, no primeiro trimestre deste ano, um crescimento menor do que o agronegócio, é verdade, mas está aqui, um crescimento de 1,2%. No segundo trimestre, caiu, que foi um ano difícil, a gente está falando de crise, teve crise política naquele momento. E no terceiro trimestre, um crescimento de 0,8%. Esse dado da indústria é que indica que teremos no 4º trimestre uma possibilidade muito grande de ter um crescimento maior no global do PIB. Porque esse é o setor que tem que reagir justamente no segundo semestre do ano. Vamos lá. Agora vamos falar do setor serviços, que é extremamente importante também na conta do PIB, porque indica, por exemplo, boa parte do que a gente tem de compras e vendas, ou seja, quando as pessoas vão às compras, elas estão falando muito aqui do setor de serviços. No 4º trimestre do ano passado, um ano difícil para prestador de serviço, está aqui, ó, uma queda de 0,7%. Mudança de ano, um otimismo maior, renovado, tivemos um crescimento de 0,3% no primeiro trimestre deste ano. Se repetiu no segundo trimestre, a indústria teve uma queda, aqui não, os serviços subiram 0,8%.
E no terceiro trimestre do ano, 0,6%. Esse setor depende muito, muito mesmo, de capacidade de compra, de poder de compra dos salários. Os serviços dependem, até porque boa parte dos serviços, quando as pessoas estão com orçamento curto, eles são alijados, são deixados de lado. As pessoas se concentram no essencial, e o essencial a gente está falando de alimentação. No máximo ali, escola dos filhos, para quem paga a escola dos filhos, e plano de saúde. Não raro o setor de serviços e boa parte, inclusive de escola paga e também de plano de saúde, esses serviços são deixados de lado. Como a gente está tendo uma recuperação do poder de compra, o setor de serviços começa a reagir e há, claro, uma estimativa que no final desse ano, no quarto trimestre, ou seja, no fechamento de 2017, a gente tem uma recuperação ainda maior desse setor, o que vai fazer com que o PIB global, ou seja, o Produto Interno Bruto do ano 2017, seja até maior do que o 0,7%, nós já estamos no acumulado com 0,6% de crescimento do PIB este ano. Bom, daqui a pouco os números do mercado financeiro e a gente vai falar um pouco mais sobre Produto Interno Bruto, o crescimento divulgado hoje pelo IBGE. Logo depois do intervalo a gente volta em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações e com os números do mercado financeiro numa semana de sequência de queda do Ibovespa e de valorização do dólar. Vamos ver como terminaram a semana esses dois indicadores. Vamos lá. Primeiramente para o Ibovespa. Hoje, finalmente, uma alta do Ibovespa. Operou boa parte do dia em queda também. Ontem tivemos queda, antes de ontem. Hoje, uma alta de 0,43%. Voltou ao patamar dos 72.282 pontos o Ibovespa. Vamos agora ao dólar comercial. O dólar comercial hoje em queda, que também registrou várias altas. Havia um dado de insegurança com relação à economia brasileira por causa do entrave para votar a reforma da Previdência. E o dólar subiu, que é exatamente um parâmetro de insegurança. Hoje está ali, olha, uma queda de 0,42%, quase 0,5%, né? A R$ 3,25. O que impactou muito o mercado esta semana foi justamente esse vai e vem na discussão da reforma da Previdência. O texto que seria votado ainda no começo do ano foi completamente modificado, foi enxugado. É uma versão muito enxuta da reforma da Previdência. Basicamente são duas coisas que nós temos hoje para votar na reforma da Previdência. Eu vou falar dessa dificuldade para votar ainda este ano. O que o governo está bancando é o seguinte, nessa nova proposta, está propondo, primeiramente, idade mínima, ou seja, 65 e 62, 65 para os homens, 62 para as mulheres, ou seja, um aumento da idade mínima para poder se aposentar no Brasil, e a equiparação das aposentadorias do setor privado com o setor público. O setor público, normalmente as pessoas aposentam com o valor atual e mantido aquele valor. Hoje o déficit maior da Previdência vem justamente do setor público. É incomparável o tamanho do número de funcionários que se aposentam pelo setor público e o valor que eles recebem, o quanto eles custam para a Previdência, e do setor privado. Um número muito maior que custa praticamente a mesma coisa. Ou seja, são esses dois pontos importantes da reforma da Previdência, e o governo jogou duro dizendo que não dava para mexer mais, porque com toda essa queda a economia tinha caído para 60% da Previdência. A questão da solvência das contas públicas é muito importante e impacta justamente, por exemplo, no Risco Brasil. E o Risco Brasil impacta, por exemplo, no quanto se paga e quanto se tem de crédito no mercado lá fora, sobretudo para importadores e exportadores. Esse é o dado. O vai e vem durante toda essa semana, ou seja, vota ou não vota, a dificuldade, tem votos ou não tem votos, que na verdade continua hoje um pouquinho mais positivo, porque o governo diz que vai voltar a fazer um corpo a corpo para ter os votos na Câmara, para votar ainda este ano. O grande objetivo do governo é votar na Câmara ainda este ano e no retorno das férias, aí sim, depois do Carnaval, provavelmente votar no Senado e ter esse texto mínimo de reforma da Previdência. Isso tudo foi o que impactou, digamos, no cenário nacional, no cenário doméstico, os dados do Ibovespa e também do dólar. A Fiat Chrysler convocou mais um recall para os veículos Jeep Renegade. Mais um, isso mesmo. A Vanessa Casalino volta a falar conosco e traz as informações. Vanessa. Piotr, o recall é para os proprietários de todas as versões dos veículos Jeep Renegade, modelos 2016 a 2018. O agendamento pode ser feito a partir de segunda-feira. Dessa vez, é preciso atualizar um software da central de comando da chave das setas. Segundo a Fiat Chrysler, uma falha no componente pode fazer com que as luzes das setas não funcionem sem que o condutor perceba, aumentando então os riscos de acidentes. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Mais um recall. Aliás, se a gente fizer um comparativo, nós estamos já em dezembro, nós já entramos em dezembro.
Se a gente olhar para o ano todo, o que nós anunciamos de recall aqui no cenário econômico é uma enormidade. Aliás, a gente vai voltar a falar desse assunto ainda este ano, com análise justamente para saber o porquê que as fábricas fazem tantos recalls. Durante o ano a gente percebeu e aprendeu claramente o seguinte: o tempo de projeto não é respeitado pelas empresas, na verdade foi reduzido. Normalmente um carro levava de 4 a 5 anos para ser desenvolvido, hoje com boa parte dos testes sendo feitos de forma virtual, esse tempo foi reduzido para 2 anos. O resultado, parte do problema é justamente nessa sequência de recalls. Recalls é exatamente quando a empresa reconhece que construiu alguma coisa com um defeito ou que pode haver um defeito naquele carro e ela chama os proprietários para fazer a troca e evitar que o problema aconteça. Mas nós já tivemos problemas sérios com falta de recall, ou seja, com carros que tiveram problema e só depois do problema, o caso do airbag, por exemplo, tivemos um mega recall no mundo todo. Ou seja, houve primeiro mortes, acidentes, ou seja, com pessoas morrendo para depois se fazer um mega recall. Neste caso é um caso menor, mas ou seja, a necessidade de recall é objetiva. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 3 bilhões e 540 milhões de dólares agora em novembro. No comparativo com o ano passado, no entanto, houve queda de pouco mais de 1 bilhão de dólares. No acumulado dos 11 primeiros meses deste ano, a balança teve um superávit de 62 bilhões de dólares, o melhor resultado para este período desde o início da série histórica medida pelo Ministério da Indústria e Comércio, iniciada lá em 1989. De janeiro a novembro do ano passado, a balança também registrou superávit, mas um pouco menor, 43 bilhões de dólares, ou seja, este ano está bem melhor. E falando sobre PIB, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou hoje os números do PIB. Em tempos de redes sociais, ele usou a sua conta particular no Twitter para divulgar os números do PIB. Nós separamos alguns posts, mas vamos só revisar os números do PIB justamente que foram o motivo dessa comemoração do ministro da Fazenda. Vamos, primeiramente, a gente viu agora há pouco, lá o crescimento do PIB é exatamente esse. Está ali, olha, a gente vem de um ano muito difícil, em 2016, está ali os 2 índices negativos, ou seja, ali é do terceiro trimestre e do quarto trimestre do ano passado, de 2016, queda de 0,5% e de 0,7% respectivamente. E aí a gente começou com aquela trajetória que nós já tínhamos mostrado antes, de um crescimento de 1,3% do PIB no primeiro trimestre deste ano e de 0,7% no segundo trimestre deste ano. Havia toda uma expectativa de qual seria o crescimento, porque havia uma expectativa de crescimento para esse terceiro trimestre e foi de 0,1%. Só detalhe, a gente está vendo ali 1,3% no primeiro trimestre, na verdade a medição oficial tinha sido de 1%. Esse já é o valor revisado que foi divulgado pelo IBGE hoje. E depois o 0,7, que está logo ali, era de 0,2 no segundo trimestre. Também cresceu para 0,7. Vamos só para comparar agora com os outros números que nós temos, o motivo desses tweets de comemoração do ministro da Fazenda. Vamos lá, primeiramente, segunda tela. Tá aí, portanto, crescimento de 0,1 no terceiro trimestre. No ano, 0,6%. Esse é o detalhe. O crescimento de 0,6% no ano já se aproxima da previsão de 0,7%, 0,72% que o mercado e o próprio governo já estão fazendo. Aliás, organismos internacionais também revisaram para cima o crescimento do PIB este ano. E a gente vê justamente no comparativo, e esse é um dado muito importante que é usado por agências internacionais. Vamos voltando à última tela ali, olha. O terceiro trimestre, 2016 e 2017, um crescimento de 1,4%, ou seja, no comparativo desse trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, esse crescimento de 1,4%. Ou seja, há dados positivos, apesar desse crescimento de 0,1% esse trimestre, esse dado pode ser revisado daqui a pouco pelo IBGE. E detalhe, há uma previsão de crescimento maior no quarto trimestre, portanto, os otimistas já estão falando, todo mundo fala em crescimento, em recuperação do PIB, ou seja, sair justamente daquela onda de PIB negativo que nós tivemos em 2015 e 2016. Ou seja, essa recuperação, isso em economia chama-se sair da recessão. Nós tivemos 2 anos de economia recessiva, 2015 e 2016. Agora nós estamos já com 3 trimestres consecutivos de crescimento. Bom, vamos dar uma olhadinha no que disse o ministro da Fazenda. Nós separamos alguns dos tweets, dos posts no Twitter, na conta pessoal do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Vamos lá, primeiramente para a primeira tela ali, o ministro diz exatamente o seguinte: o investimento cresceu 1,6% no terceiro trimestre e foi o primeiro resultado positivo após 15 trimestres seguidos de queda. Ou seja, no comparativo trimestre com trimestre. O avanço mostra otimismo em relação
ao futuro. Nós temos uma outra sequência exatamente, ainda sobre os comentários do ministro da Fazenda, está ali. É importante destacar o desempenho da indústria entre julho e setembro, a produção das fábricas instaladas no país cresceu 0,8%. As empresas de transformação, por exemplo, registrado no período um crescimento de 1,4%. Vamos fazer uma menção primeiramente sobre as empresas, falando sobre indústria, porque nós divulgamos essa semana vários indicativos, várias pesquisas de confiança. E todas elas estavam mostrando, ou a maioria delas mostrava absolutamente um cenário positivo para a economia brasileira. Ou seja, nós temos hoje dados objetivos de crescimento da economia, esse é um fato. Segundo ponto, nós temos também o que em economia é vital, que é a expectativa positiva de crescimento. Tudo isso, é bom dizer, está ancorado também na crença dos investidores e do setor produtivo que nós teremos uma aprovação mínima da reforma da Previdência. A questão da reforma da Previdência passa por algumas discussões, entre elas que há muitos devedores hoje no país. Esse dado sobre devedores é uma coisa, quem está devendo tem de pagar. Agora, independentemente disso, há uma questão de solvência da reforma da Previdência, que é exatamente isso que o governo tem alegado. E tem alegado por uma questão contábil. No longo prazo, a Previdência brasileira não é sustentável. Daí a necessidade de se reformar para que se tenha condições de pagar a aposentadoria aos pensionistas no longo prazo, ou seja, daqui a 10, 15, 20 anos. Apesar que mesmo com essa reforma pequena, talvez daqui a 10 anos tenha que se mexer de novo na reforma na Previdência brasileira. Vamos para o último tweet, nós temos, são 3 mensagens do ministro da Fazenda, temos ali, olha, o crescimento do PIB entre julho e setembro de 0,1% contra o trimestre anterior pode parecer baixo, mas é forte se analisado por setores. Sem agricultura, o PIB caiu por razões sazonais, o crescimento foi de 1,1%. Ou seja, nós temos uma situação positiva também sobre esse aspecto, ou seja, mesmo com esse 0,1%, temos uma chance de revisão do PIB, esse é um detalhe, do terceiro trimestre, como ocorreu com o primeiro e o segundo trimestres deste ano, ou seja, pelo próprio IBGE, além do que uma previsão, dada a confiança que se tem de um crescimento maior da economia. Porque, detalhe, nós já estamos em dezembro, ou seja, tudo que a economia já tinha crescido em 2 meses, ela cresceu. Nós vamos só somar os dados de dezembro, quando normalmente a economia de um país já é mais aquecida. Isso tudo são dados positivos. A gente está vendo uma recuperação da economia. Quando o Brasil é comparado com ele mesmo, nós estamos positivos. Vamos dar uma olhadinha numa outra tela agora, quando a gente compara o crescimento do terceiro trimestre do Brasil em relação ao mundo. Tá ali, vamos dar uma olhadinha ali na pesquisa. No ranking mundial, esses são os países que mais cresceram ali. Romênia, Filipinas, China e Índia, todos com crescimentos acima de 6% do PIB. Tudo com crescimento acima do PIB. Olha, só para você ter uma ideia, a gente está vendo ali, China e Índia faz parte dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e também África do Sul. Todos estão ali entre os 4 primeiros. Se a gente olhar agora para o andar de baixo, é exatamente aí que o Brasil está. Vamos dar uma olhadinha ali no crescimento do Brasil. Aqui nós estamos falando de crescimento bastante baixo. O México está na frente do Brasil, tem um crescimento um pouquinho maior, em 43º lugar. De 47 países, o Brasil é o antepenúltimo, está ali em 45º lugar. Essa é a situação do Brasil. Quando você fala assim, o Reino Unido cresceu um pouquinho mais que o Brasil e a Dinamarca e a Suíça cresceram menos, detalhe, esses países já têm o que a Europa chama de bem-estar social, ou seja, muito distribuído entre a população. O nível de vida da população é mais alto do que o da média da população brasileira. Nosso crescimento precisa estar lá nas cabeças, ou seja, lá em cima, porque aí a gente começa a ter um crescimento, uma riqueza maior e, claro, uma distribuição dessa riqueza pelo país. Esta semana você acompanhou aqui no cenário econômico uma série de informações, inclusive sobre a desigualdade da renda no Brasil. Esse dado mostra claramente, mesmo um país crescendo pouco, como é o caso do Reino Unido, e a gente viu a Dinamarca e a Suécia, só que aí nós temos um outro detalhe. O nível de vida é alto, a qualidade de vida já é alta. Esse dever de casa que nós precisamos fazer de saúde, educação, distribuição de renda, melhor expectativa de vida, esses países já fizeram. Mesmo que cresçam pouco, e o Reino Unido ainda cresça um pouquinho mais do que o Brasil, eles já têm, digamos, a maior parte, a parte mais importante da economia, que é ter exatamente a distribuição de renda, eles já fizeram. Mas o dado negativo, se é que a gente não pode falar negativo, mas enfim, se a gente usar, é negativo porque nós somos o antepenúltimo nessa lista. Agora, o Brasil comparado com ele, esse é o dado positivo. A gente saiu de período recessivo e estamos agora numa situação de volta do crescimento da economia.
mas se comparado ao mundo, temos problemas ainda e os problemas são visíveis, todos nós brasileiros sabemos e sabemos muito bem. Bom, o cenário econômico termina aqui, daqui a pouco você acompanha os Corredores do Poder. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Hoje é sexta-feira, tem sábado, tem domingo, na segunda-feira nós estaremos de volta. Muito obrigado, até lá!